bem-vindos mais uma vez a Um Livro da Vez por David Thomas. Então, o pessoal que me segue deve estar estranhando um pouco, né, o fato de eu estar gravando essa resenha através de podcast. Então, não vai ser uma coisa eterna, tá? Já deixo avisado desde já. É porque realmente, nos últimos tempos, por N motivos que quem me acompanha no Instagram deve ter percebido, eu não tenho condição tanto de gravar, né, uma resenha, muito menos de editar. Então eu falei, para eu poder compartilhar, né, a minha leitura, enfim, o que for possível ao longo desse ano, que está bem difícil, né? Esse ano, por exemplo, eu publiquei no canal somente 2 resenhas, né? Muito pouco para vocês que me conhecem. Então eu falei, não, eu vou trabalhar um pouquinho com o podcast, pelo menos em 2022. Não gosto, mas é uma forma de compartilhar um pouquinho com vocês, né? Então, por N motivos, tanto questão da câmera mesmo, eu tô com problemas com a câmera, quanto que eu não tenho tempo para editar vídeo, para gravar os vídeos também. O burnout também me tirou um pouco, né? Um pouquinho da minha, digamos que, não a questão, a vontade de gravar, né? Mas sim, na verdade, o burnout me ensinou a priorizar o que realmente precisa, né? Então, ao longo desses últimos meses que eu estou tratando a síndrome de burnout, eu estou somente colocando datas para as coisas que realmente são extremamente necessárias, né? Então, as coisas da minha pós, que é uma das razões também que eu não estou conseguindo gravar, e também estou conseguindo compartilhar leituras que eu não estou fazendo com tanta intensidade, porque estou tendo que ler as coisas da pós, e é muita coisa mesmo, assim. Se eu mostrar o meu caderno para vocês, vocês vão ficar, assim, horrorizados, né? E, enfim, né? Então, estou indo com mais calma, pegando mais leve comigo mesmo. Então, o livro da vez eu já terminei há um mês, mais ou menos, acho que um pouco mais. Quem me segue lá no Instagram acabou vendo, que foi o Como Ser um Conservador, né, do Roger Scruton, né, que é esse filósofo, escritor inglês, britânico, intelectual, mais bem sucedido até que o próprio pai do conservadorismo, que foi o Edmund Burke, né, filho de um socialista, né, casa de ferreiro, espeta de pau, enfim. Então, Como Ser um Conservador foi publicado por ele em 2014. Lembrando, gente, que não dá, eu não quero ter razão sobre tudo, tá? Como sempre falo em todo vídeo, você não é obrigado a concordar com 100% de livro nenhum. Inclusive, eu acho estranho quando alguém fala que concorda com 100% de alguma coisa ou com alguém, né? O importante é sempre você pegar o que vale a pena para si, né? Minha única intenção nessa resenha é dizer o que eu achei do livro, né? Fazer alguns comentários por alguns pontos específicos, assim, que o autor acabou escrevendo. Não vou conseguir mostrar os capítulos, enfim, por conta de ser dessa vez um podcast e não ser é, um vídeo, né? Então, peço um pouquinho a compreensão de todos. Como sempre, vou deixar aqui embaixo também o link, né, todos os links, na verdade, das minhas redes sociais. O Instagram, que é por onde geralmente vocês acabam me conhecendo mais. O Facebook, a página, né? Vou deixar também o meu link do Scooby. E também o link da Amazon, né? Caso você queira comprar o livro e comprar pelo meu link da Amazon, você acaba me ajudando bastante, assim, né? Então, o Roger Scruton, ele inicia o livro contando um pouco da sua vida, né? Abordando o sentimento de pertença, né? Vai discorrer um pouco e trazer um olhar diferente para temas como democracia, liberalismo, nacionalismo, meio ambiente, justiça e religião, né? É, bens também que ele chama de coletivos, que chama não, que de fato é, né? Como bens como a liberdade, a paz, né, a segurança da propriedade privada, etc., dificilmente conquistados, né, são coisas que a história comprovou o quão difícil foi e ainda é, em parte, de serem conquistadas, mas o quão facilmente, né, elas são destruídas, especialmente por revoluções e tudo mais, né. Para o Roger Scruton, o socialismo, ele é tão total... Para o Roger Scruton, não, eu creio que para todos, assim, né? Ele é tão, como eu posso dizer, totalitário quanto outros regimes que agridem a liberdade, né, dos indivíduos. Então, assim, a gente pode fazer uma... Vamos pensar na história em si
Acho que é fato, todo mundo sabe que o comunismo ele matou muito mais do que o próprio nazismo, né, por exemplo. Então, é algo bem interessante. Algo que eu acabei gostando bastante também aqui é que o Roger Scruton, mesmo sendo religioso, deixa claro que é contra a relação do conservadorismo com a fé cristã, né? Para mim, essa abordagem ela é importante, pois embora muitos conservadores sejam cristãos, né, outros não são, como é o meu caso. Eu sou conservador, mas eu não sou cristão. Então, algumas das minhas ideologias, vamos pensar assim, acabam conversando bastante com a ideologia de alguns cristãos. A diferença é que eu tenho uma visão social da coisa e para um cristão é mais uma questão, é mais pelo fato da religião, né? Enfim. Então, para mim, isso é muito importante, esse comentário dele. Ele defende, ele faz uma definição aqui que eu achei muito legal, né? Que ele fala que nós, né, somos a modernidade, somos herdeiros de tudo que temos, né? Somos os responsáveis por tudo isso. Então, ao mesmo tempo que nós herdamos essa paz, essa liberdade, esses bens coletivos, etc., né? Ao mesmo tempo, nós somos responsáveis por eles, né? É uma pena que a geração de hoje ela não entenda isso, ela acaba não entendendo, porque eu vejo muito assim pela escola, né? Os meus alunos, eles não têm a mínima. Eles não têm. A escola, enfim, a sociedade no geral, mas estou falando mais pelo contexto que eu vivencio. Eles não têm a noção da importância, né, da educação, dessa liberdade que eles têm, inclusive, de poderem escolher a profissão que eles seguirão no futuro. Então é um aspecto muito curioso, assim, eu achei muito interessante, né? Porque ao mesmo tempo que nós herdamos, né, o direito de votar, o direito de estudar, o direito de escolher, inclusive o direito de escolher hoje em dia com quem nós vamos nos casar, né, o gênero, ao mesmo tempo nós não temos a responsabilidade que deveríamos ter, assim, né? Eu falo nós na questão social coletiva e não na questão, né, individual. É, Enfim, essas coisas como a liberdade, a educação, a propriedade privada, etc., não são nossas para nós destruirmos, né? Por exemplo, a educação, como ele fala aqui, a escola deixou há muito tempo de ensinar conteúdos essenciais, como gramática, matemática, etc., né? Para aos poucos se tornar um lugar de socialização identitária. E, gente, isso é uma coisa tão séria. É muito sério mesmo. Eu, por exemplo, na escola, eu tenho que brigar muitas vezes com o próprio sistema. Eu sou professor de inglês e de português, inglês e história, né? E falando do português, vamos ir nele, né? Eu tenho que brigar contra o próprio sistema muitas vezes para poder corrigir um aluno meu, para poder ensinar gramática, né? Há situações que, por exemplo, você vai pegar a redação de um aluno e corrigir os erros gramaticais dele e os pais irem na escola revoltados. Tipo assim, como assim você quer ensinar o meu filho como ele escreve? Eu já passei por situações assim. Então, mas isso não é culpa do pai ou da criança, muito menos em si. E sim o próprio sistema de governo, né, que a gente foi governado por anos, que de uma forma muito sutil, foi moldando a coisa para isso, né? Para a gente trabalhar sempre essa questão identitária, né? E os aspectos realmente essenciais da educação serem ignorados. Então é muito complicado, assim, no dia a dia, né? É algo bem difícil da gente enfim, né, eu mesmo já cansei de ter colegas, né, recebendo pais reclamando pelo fato dos filhos estarem levando muita lição para casa, né, fora os conteúdos essenciais, né, que são substituídos pela luta de igualdade. Então, assim, a luta de igualdade ela é necessária, né, mas eu acho que dentro de uma escola é um contexto importante, mas ao mesmo tempo ela não pode se tornar o objeto, o objetivo especial, né, da escola, né. Outra questão que ele vai abordar aqui, muito curiosa, né, é o perigo da democracia, né? Olha só que interessante. Eu já tinha pensado, né, sobre isso há um bom tempo, né? Não que a gente não devemos trocá-la, né, por um regime totalitário, mas no mínimo é algo que precisa de um pouco de reflexão. Ele fala que é muito certo
é aquele ditado de que a voz do povo é a voz de Deus, né? Essa é muito certo não, na verdade não é certa, né? É uma mentira, né? Uma baita de uma falácia, né? A opinião da maioria pode estar errada, né? Adolf Hitler, por exemplo, é um caso muito clássico disso, né? Ele foi um cara que ele foi eleito pelo povo, né? Foi inclusive até aplaudido. Então tem uma coisa que ele fala aqui que é a tirania da maioria, né? O quanto que às vezes essa questão, por exemplo, de um plebiscito pode não ser tão boa assim. Então até que ponto essa democracia ela serve para realmente tornar a sociedade mais justa e até que ponto ela pode ser perigosa da sociedade eleger um tirano, entendeu? Então é bem complicado. Ele também vai fazer uma observação interessante sobre a teoria do soma zero do Marx, né? Que é aquela ideia muito comum de que os ganhos de um significam o fracasso de outros, né? Foi exatamente essa visão de uns, né, significam o fracasso de outros, que é muito bonitinha na teoria, nos livros marxistas, etc., que fundou a ideologia, né, para atacar os judeus na Segunda Guerra, né? Então, os culpados, na verdade, é, encontraram o bode expiatório na Segunda Guerra foram os judeus exatamente porque eles tinham dinheiro, né, e o resto dos alemães estavam ficando pobres por conta disso, né? É o que ele chama, que eu acabei de falar, de tirania da maioria, né? É, agora, ele tem uma parte também. Isso assim, gente, tudo dividido nos capítulos. Eu não posso mostrar aqui, eu gostaria. Outra questão que ele vai abordar, né, dentro de uns capítulos aqui é sobre essa questão dos refugiados, né? É algo para se refletir também, né? Nós, aqui do Ocidente, nós somos exemplo de liberdade, né, para o Oriente. Isso é fato, não preciso nem desenhar para você. Nós somos exemplos de liberdade. Mesmo com toda a problemática que nós enfrentamos, nós temos a liberdade de milhares de coisas que o Oriente não tem. Então aqui as mulheres, por exemplo, podem trabalhar, estudar, escolher a sua profissão. Até a questão, né, do casamento entre gays também é uma coisa super, embora haja o preconceito, é uma coisa comum, né, não é uma coisa legal, ninguém vai ser apedrejado por isso, né? E então a gente acaba recebendo nos diversos países do Ocidente refugiados de diversas guerras, e enfim, né, diversas situações que o mundo enfrenta. E nós abrimos as portas, né, do mundo ocidental e aqui eles têm a liberdade que não tem em seus países, né? E muitas vezes, em nome desse politicamente correto, nós ignoramos a obrigação que eles têm também, né, ou deveriam ter, de se esforçar para se adaptar ao nosso ambiente, né? Então, muitos deles, eu falo porque eu também já, como eu morei por muitos anos em São Paulo, ainda vou, né, porque eu trabalho lá, então eu tive muito contato com africanos, enfim, né, asiáticos, e é uma coisa que eu percebo isso neles, né, eu percebia, eles querem os benefícios do país em que estão, né, mas eles não têm nenhum senso, não eles no modo geral, mas assim, estou falando de uma maioria que a gente acaba observando, eles não têm nenhum senso de dever, né. Então, assim, os islamistas, por exemplo, né, e a extensão de suas ações criminosas em nome desse politicamente correto. A gente não pode, eu estou fazendo pós em ciências da religião e eu vejo isso. Quando a gente estava estudando o Islã, toda hora os professores falam assim do Islã, explicam a religião em si, só que ao mesmo tempo eles sempre dão aquela passadinha de mão, né? Nem todos são assim, nem todos são terroristas, enfim. Mas quando você vai estudar, né, você vai ler o Alcorão, é, os livros, o livro fundador do Islã, mas também diversas outras publicações dessa religião, você vê o quão eles os dogmas deles são, de uma certa forma, terroristas mesmo, né? Então não é uma coisa que um subgrupo da religião faz, e sim é uma coisa que está no cerne da questão. E a gente, em nome desse politicamente correto, não pode mencionar, né, o perigo que muitas vezes
determinados povos com suas culturas, enfim, eles acabam oferecendo aos países que chegam, né? Então é um assunto interessante, né? Continuando nesse assunto do politicamente correto, o Roger Scruton fala algo que eu creio que todo conservador ou alguém que não concorde com a hegemonia esquerdista já passou. Eu já passei diversas vezes. Não há um limite do quão inclusivo possamos ser. Nunca será suficiente e qualquer erro que você acaba cometendo, né, você passa a ser hostilizado, né? Veja o fenômeno de cancelamentos que hoje em dia assola a internet, inclusive entre eles mesmos. Então eles têm muito essa coisa de você tem que concordar com a cartilha deles. Eu no meu canal, eu lembro até hoje, quando eu fiz aquele projeto do Jorge Amado, nossa, gente, eu recebia cada comentário. Uma das razões que eu parei de deixar os comentários abertos nos meus vídeos é exatamente por conta disso, estava me fazendo mal, né? Existe uma cartilha que você tem que seguir e acreditar, ou pelo menos você tem que fingir que acredita, senão você acaba sendo hostilizado ali. Aí eu lhes pergunto, não é de uma certa forma uma inquisição moderna, né? No meu ponto de vista, né? Ele também entra na questão histórica, embora ele entre diversas vezes, né? Ele fala um pouco dessa espécie de ilusão hegemônica, né? Os esquerdistas, muitas vezes, eles preferem negar a ciência para acreditar em mentiras que satisfaçam as suas ilusões. Um exemplo disso, para mim, é a arqueologia pós-processualista, né? Que leva em consideração a interpretação, inclusive, subjetiva do arqueólogo do que a própria objetividade dos artefatos. Quando eu estava na faculdade de História e estudei essa, digamos que escola, né? Eu fiquei assim, eu falei, gente, parece que eles querem ter um domínio de tudo, assim, absolutamente tudo. Eles querem ter um domínio nas artes, na política. Não é somente, queremos o nosso espaço, como eles falam, queremos o nosso lugar de fala. E sim, eles querem dominar, né? Eles querem que não haja outra forma de pensamento. Então é algo bem difícil, assim, né? Tem um capítulo que inclusive se chama A Verdade no Internacionalismo, né? Para ele, o que de fato como é que ele fala? Inicia um país é um nós nacional, né? Não um nós religioso, é onde entra aquela questão, aquela divisão que ele faz, né? Deixa bem claro que você ser conservador não é ser cristão. É um erro que eu vejo muitos cristãos cometendo, assim, né? Conservadores também. Quando eu falo para as pessoas que eu sou conservador, e eu, né, pela minha aparência, meu jeito, enfim, as pessoas eu vejo quando são conservadoras, elas falam, você é cristão? Eu falo, pô, mas eu falei que eu sou cristão. Eu não sou como um cristão, eu sou conservador, é uma outra pegada, né? Inclusive ele fala que é isso que nos diferencia, né, da teocracia desse Estado Islâmico, né? Essa necessidade do fortalecimento dos vínculos afetivos nacionais. E isso é outro exemplo que eu posso ter também dentro da minha vivência, né? Escolar, enfim, as pessoas elas perderam o seu orgulho, a pátria, mas mais do que isso, é essa sensação de pertencimento, sabe? Assim, histórico, enfim, e não porque não tiveram oportunidade de estudar, e sim porque elas estão preguiçosas, vamos pensar assim, né? E para finalizar, como o cachorro tá começando a latir, né? Ele acaba fazendo também um comentário sobre o conservadorismo e a discriminação, né? Então, nesse capítulo que ele fala sobre isso, ele deixa bem claro que o conservador ele não pode ser confundido com um fundamentalista. Há uma diferença gigantesca entre uma coisa ou outra, né? Então, você ser conservador, por exemplo, não tem nada a ver com a discriminação, né? Por exemplo, ele até dá um exemplo se eu não me engano, é Trabalho, que ele fala que quando a gente vai analisar um determinado indivíduo que pertence a um grupo, né, conhecido como minoria, embora eu acho que não exista mais tanta minoria assim, né, fazer uma análise se realmente a gente está debatendo com ele ou querendo tirar
né, entre aspas, direito por conta de alguma discriminação, né? Ou se realmente é porque ele acaba tendo muitos privilégios, né? E aí ele acaba, né, finalizando assim, ele até cria um termo para esse homo economicus, se eu não me engano, que ele fala que as coisas que nós damos ou deveríamos dar valor, né, de fato elas não existe um valor, né? Que é o que o conservadorismo prega, o amor à vida, né, a verdade. A gente parar para pensar, a esquerda, numa tentativa incansável, né, conseguiu perverter esses valores, né? Hoje nós tratamos um iPhone com amor e pessoas como coisas. Isso em diversas áreas, né, em diversas esferas sociais, tanto na questão de relacionamento, como os casais se comportam, né, como no trabalho, a gente realmente assim trata é, as pessoas como coisas, né, e coisas como pessoas, né, a que ponto nós chegamos, né, então assim eu espero que um dia, né, eu acho, infelizmente não creio que isso vai acontecer, mas eu espero que um dia esses valores voltem, né, as pessoas passem a olhar para si mesmas e para o outro com um pouco mais de amor, com um pouco mais de respeito, que o passado não seja, né, as brutalidades do passado não sejam repetidas e que possamos ter uma geração melhor, né? Eu tô falando isso, eu não sou um esquerdista, idealista, pelo contrário, eu sou muito realista, então eu tô falando que é o que eu gostaria, não é o que eu infelizmente creio que de fato vá acontecer, mas que pelo menos espero que esse meu podcast, essa minha resenha possa contribuir com alguma mudança, né? Como sempre, todos os livros que eu trago aqui possa trazer uma mudança em alguma forma de pensar nas pessoas e também que você talvez reflita um pouco. Será que os conservadores estão tão errados assim, né? Como que a gente acaba. Existe um estereótipo muito grande em relação a gente, né? E é isso, gente. Mais uma vez eu agradeço vocês, peço um pouco de compreensão nos próximos tempos agora, pelo menos ao longo desse ano que eu estou fazendo a minha pós. Peço um pouco de compreensão. Às vezes eu posso aparecer por vídeo, outras não, mas eu nunca vou deixar de compartilhar com vocês as minhas leituras, as reflexões que eu faço e, enfim, as minhas vivências, tá bom? Um grande abraço em todos vocês, fiquem bem.